Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à formação assíncrona, em que abordaremos a psicomotricidade relacional. Esta formação se apresenta como um chamado à reflexão sobre as relações que construímos no cotidiano da educação infantil. Ao longo desse percurso, iremos nos aproximar da psicomotricidade relacional, compreendendo como o corpo, o brincar e o afeto são fundamentais no desenvolvimento das crianças. Mais do que conteúdos, esse processo formativo nos convoca a revisitar as nossas práticas, o modo como nos relacionamos com relação às crianças e a reconhecer as potências dos vínculos que construímos. Para este momento, convidamos a profissional Maria Júlia Martins Patzik, psicomotricista relacional, que compartilhará seus conhecimentos e experiências, contribuindo para o aprofundamento das nossas reflexões. Maria Júlia é psicomotricista relacional, graduada em pedagogia e pós-graduada em psicomotricidade relacional. Possui formação especializada para atendimento clínico e está em constante atualização. Atualmente, cursando extensão em orientação parental. Atuou por mais de 6 anos como professora aqui, na Rede Municipal de Ensino de Araucária, e também como psicomotricista relacional no ensino fundamental. Desde 2023, dedica-se ao atendimento clínico, trabalhando com crianças de 1 a 12 anos de idade, incluindo casos típicos e atípicos. Seu trabalho é voltado ao desenvolvimento emocional e relacional, atendendo demandas como ansiedade, dificuldades escolares, TEA, TDAH, entre outras, além de realizar orientações a famílias e escolas. Conta com ampla participação em cursos, seminários e congressos na área, mantendo uma formação contínua e alinhada às práticas contemporâneas da psicomotricidade. Que este seja um tempo de escuta, aprendizado e transformação. Seja bem-vinda, professora Maria Júlia. Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer à Secretaria Municipal de Educação e a Giovana pelo convite para eu estar aqui com vocês hoje. E eu vim falar um pouco sobre a psicomotricidade relacional, explicar um pouco mais o que é esse palavrão e falar um pouco mais sobre as faixas etárias e o desenvolvimento das crianças dentro de cada idade. O que fazer, o que esperar, como mediar, o que é normal, o que não é. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Essa foto aqui ao lado é de uma sessão com uma das crianças, e esse é o nosso salão de atendimento aqui da clínica. Então, já fica bagunçado durante as sessões, e mais pra frente eu já vou explicar para vocês como funciona. Então, como a gente já falou, eu sou graduada em Pedagogia pela FACEAR, atuei de fevereiro de 2019 a dezembro de 2024 aqui em Araucária, na rede municipal, como professora de Educação Infantil, 40 horas também. E de 2024 para 2025 fiz a transição de carreira, onde eu pedi exoneração e assumi o cargo que eu trabalho hoje, né, de psicomotricista relacional dentro da área clínica. Fiz a pós-graduação e a especialização clínica no CIAR e hoje também estou fazendo um curso de extensão em orientação parental, de acordo com essa necessidade que eu senti dentro dos atendimentos aos pais, de dar orientações e trazer reflexões de uma forma mais organizada e de uma forma mais diretiva para eles. Então, o que é psicomotricidade relacional? Então, a psicomotricidade relacional foi criada por esse senhorzinho super simpático que vocês estão vendo a foto aqui na tela. Na década de 70, lá na França, ele começou a fazer atendimentos com crianças dentro das creches e foi percebendo dentro dessa prática que o corpo se expressa muito mais do que a fala. Então, ele diz que a psicomotricidade relacional é uma teoria que foi baseada na prática e não ao contrário. É o livro que eu coloquei aqui do lado, O Adulto Diante da Criança de 0 a 3 anos. É um dos principais livros que ele escreveu e que traz uma reflexão muito interessante, porque ele já diz que é o adulto diante da criança e não ao contrário, como a gente está tão acostumado a ver. Então, a psicomotricidade relacional é uma ciência da psicomotricidade que trabalha o corpo em movimento, de forma expressiva, trazendo as relações, trazendo a afetividade, a agressividade, trabalhando todas essas emoções dentro de um ambiente seguro e acolhedor. E a ideia é que não existam julgamentos, críticas, mas sim acolhimento, né? Um olhar mais tranquilo, mais acolhedor para essas demandas, né? Afinal, por trás de cada comportamento existe alguma coisa mais profunda que está impulsionando aquilo. Então, como funcionam os atendimentos, né? Eu vou falar um pouco sobre a clínica, principalmente como funcionam os atendimentos aqui. A psicomotricidade relacional, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, desde idoso, criança, bebê, empresários, dentro da área empresarial, né? A área escolar, que é uma perspectiva mais preventiva, não tanto terapêutica como na clínica. E, enfim, é para todos os públicos possíveis. Então, como funciona? Inicialmente, eu faço uma anamnese com a família para entender o histórico da criança, o que já foi feito, o que não foi, as principais dificuldades. E aí acontecem os atendimentos à criança propriamente dita, né? Então, a primeira foto aqui
Vocês podem ver o salão de atendimento aqui na clínica. É um espaço, entre aspas, vazio, e a ideia é que eu traga toda semana um ou mais materiais, que são os da última foto: bolas, bambolês, cordas, caixa de papelão, tecidos e jornal que não está aqui, e os macarrões de piscina, né? Então, cada material desse tem um significado, e eu vou trazer para que a criança brinque com esse material e eu vou brincar junto com ela. Então, a criança chega, tira o calçado do lado de fora, entra na sala e senta nesse tapete que está aqui na foto do meio. Né? Esse tapete é um lugar de referência e ele simboliza a casa dentro desse espaço, que tudo é muito simbólico, tudo tem um significado. Então o tapete vai ficar sempre no mesmo lugar e a minha almofada é maior do que a almofada das crianças, já para simbolizar essa autoridade que o adulto tem diante das crianças. Né? Trazer essa questão do respeito, já sem verbalizar sobre isso. Então, nós sentamos nesse tapete, falamos sobre a semana, como foi, e colocamos as regras da sessão, que são: não se machucar nem por dentro nem por fora, cuidar do espaço e do material. Respeitando essas regras, a criança pode brincar, explorar o espaço, construir, destruir da maneira que ela quiser, que ela precisar explorar. Então, a criança tem esse movimento, né? Tem esse momento dinâmico da sessão, da brincadeira, onde ela vai fazer bagunça, vai destruir, vai construir, vai trazer agressividade, ou se for uma criança mais reprimida, vai trazer essa timidez aí que a gente também vai trabalhar. E aí, depois desse momento mais dinâmico, vem o relaxamento, onde a criança baixa as tensões, pode escolher um lugar para descansar. E em seguida, nós organizamos todo esse espaço novamente. Então, a criança tem um momento de bagunça, mas ela também tem um momento de responsabilidade para organizar. E todos participam dessa organização. No final dessa organização, nós voltamos para o tapete, que é esse espaço simbólico, para conversar sobre como foi a sessão. Para crianças maiores, eles já conseguem trazer um raciocínio, uma reflexão maior do que ele fez, por que ele fez, como ele se sentiu. Os pequenos, eles já comentam mais sobre o que eles gostaram de brincar. Então, é algo mais espontâneo, não tão reflexivo quanto as crianças maiores. Quando der tempo, nós também fazemos um desenho antes dessa roda final. Que aí a gente aproveita para conversar sobre o desenho também, que tem muito simbolismo e muito significado dentro das sessões de psicomotricidade relacional. Então, é assim que as sessões funcionam, basicamente. E aqui eu trouxe algumas fotos para vocês verem de como funciona a sessão, porque às vezes fica um pouco complicado de entender. Então, aqui na primeira foto, nós temos um menino, né, que tinha muita dificuldade com essa agressividade dele, de colocar isso para fora. Então, eu incentivo que ele invista essa agressividade, que lá para frente vai trazer essa pulsão de vida. E uma observação bem importante, que na psicomotricidade relacional, a agressividade é pulsão de vida, é algo positivo. E esse menino estava com a agressividade muito anulada, digamos assim, muito tímido, ele era mais reprimido. Então, a agressividade positiva, que nós chamamos de pulsão de vida, é o que faz a gente acordar todo dia de manhã, ir trabalhar, levar os filhos na escola, procurar uma vida melhor, estudar, fazer algo diferente e cuidar de nós e dos outros. Né? Então, é algo positivo. Algumas pessoas, algumas crianças têm uma agressividade destrutiva, uma agressividade violenta, que aí realmente machuca, parte para cima, quebra as coisas, joga objetos e tal. Esse é um menino que ele tinha uma agressividade muito reprimida. Então, aos pouquinhos, eu fui incentivando que ele se posicionasse, se colocasse, e inicialmente ele investiu contra as caixas, né? Eu tô aqui incentivando ele nesse movimento, nessa brincadeira. E é o mesmo menino que tá nessa foto aqui que ele fez um arco e flecha. Então, ele já conseguiu trazer essa agressividade para algo mais simbólico dentro da sessão. Essa segunda foto aqui, uma sessão de caixas de papelão, onde um grupo de meninos trouxe essa agressividade destrutiva, violenta, e eu consegui direcionar ela para o material. Então, eles destruíram as caixas, né? Então, é um espaço para dar vazão para essa raiva, para essa agressividade. Nessa terceira foto, já é uma menina um pouco mais velha, pré-adolescente, e é uma criança, pré-adolescente, que a família procurou atendimento porque o irmão dela tem vários diagnósticos, também tem atendimentos aqui na clínica, e ele demandava tanta atenção que ela acabava ficando de lado. E aí a demanda dela é que o meu irmão tem tudo e eu nunca sou vista. Então ela precisava muito dessa atenção da mãe dela. Então aqui na foto vocês podem ver que ela está abraçada com a bola rosa, em cima da almofada rosa dela, né, no cuidado, no acolhimento, como se ela quisesse estar trazendo essa mãe para perto dela, né, como é o desejo dela. E ela conseguiu vivenciar isso dentro da sessão de uma forma inconsciente, de uma forma simbólica. Os mesmos meninos que destruíram as caixas aqui são os mesmos que, depois de algumas sessões,
passaram a construir. Então, né, trouxe cordas, tecidos e caixas aqui para eles, e eles já fizeram uma casa juntos, né? Cada um tinha seu cômodo, eles organizaram, entravam, saíam. Então, aos pouquinhos, essa agressividade violenta, desajustada, vai tomando forma enquanto a criança é vista. Então, nós validamos, entendemos, vemos a criança e damos um espaço para que ela consiga se expressar, e aos pouquinhos nós vamos organizando essa agressividade para que se torne algo construtivo, né, dentro desse espaço seguro que eles têm. Nessa foto aqui, né, são dois bonecos. É um menino que tinha muita dificuldade em acessar o tapete, né, em vir para o tapete, assim como em vir para a relação comigo, né, essa relação corporal, essa relação afetiva, ele ficava mais distante de mim também. Então, para ele aceitar essa parceria durante as sessões era mais difícil. E nessa sessão ele começou construindo esse boneco do lado de cá, que é o azul. Eu percebi e comecei a construir essa bonequinha do lado de cá, fazendo um movimento de espelhamento com ele. E aqui no tapete ele juntou as nossas mãos, né? Então foi ele que fez esse movimento de união, né? O que para mim simbolizou que ele aceitava a minha presença naquele momento, na vida dele, nessa relação, e aceitava essa relação mais afetiva. Esse menininho aqui de vermelho tinha 3 anos na época dessa foto. E é um caso muito interessante porque o pai dele trabalha nos Estados Unidos e a mãe dele veio para cá com ele para buscar mais atendimentos, mais recursos, porque ele estava demonstrando atraso no desenvolvimento. Então ele sente muita saudade desse pai. Os pais ainda são casados, ainda são uma família, porém a mãe está aqui com ele e o pai está nos Estados Unidos e vem algumas vezes por ano visitar eles. Né? Então, o desejo dessa criança é que os pais estivessem unidos, né? Então, ele fala que ele tem muita saudade, ele tem dificuldade também em acessar o tapete, porque o tapete simboliza a casa, e ele não sente que ele está na casa dele aqui. É porque, para ele, a casa dele é lá nos Estados Unidos, onde ele vivia com a mãe e o pai juntos. Então, aqui é um movimento de relaxamento, que ele está no tapete, né? Uma das poucas vezes que ele descansou nesse espaço, no tapete. E embaixo dele, vocês podem ver que ele tem 3 bastões, né? Um vermelho, um verde e um azul. Esses 3 bastões simbolizam ele, a mãe e o pai dele, né? Então, não é assim do nada, a criança pegou uma bola, a criança pegou um bastão, é a mãe e o pai. Não. Existe toda uma leitura ao longo da sessão que é feita, eu vou brincando junto com a criança, eu observo como ela investe, se ela cuida ou se ela tem uma relação de raiva com aquele objeto, com aquele espaço. E nesse caso, ele brincou a sessão inteira com esses 3 bastões de uma forma muito afetiva, cuidava, abraçava. Então, remeteu muito e faz todo sentido com a história dele. Então aqui está simbolizando muito ele e os pais todos juntos, e ele quer que eles estejam juntos, né? Então ele está cuidando. E aqui nessa última foto, né, uma construção muito doida, com coisas penduradas e materiais para todo lado. E é interessante porque parece que é só uma corda com um monte de coisa penduradas, mas esse é um menino que nas primeiras sessões ele não se mexia sem eu me mexer primeiro. Então ele não brincava, ele não sabia brincar. Então tudo que eu fazia ele imitava, até que ele conseguiu desenvolver o próprio repertório lúdico e brincante dele. Então essa é uma sessão que foi muito criativa. Eu ajudei em alguns pontinhos, dei algumas sugestões, mas depois ele embalou e foi embora e conseguiu construir aí, desenvolver bastante coisa. Então foi bem legal. Né? Então, pensando agora em como trabalhar essas habilidades psicoemocionais na escola, dentro do CMEI, da educação infantil principalmente. André Lapierre já dizia que os problemas de aprendizagem são problemas relacionais. Então, para a criança desenvolver aprendizado, primeiro ela precisa criar um vínculo afetivo. Toda a base da estrutura, a base da vida do ser humano é afetividade. Então, a criança precisa gostar dos professores, gostar dos pais, gostar desse ambiente, criar esse vínculo afetivo, para que ela se sinta segura, para que ela passe a confiar em você, para daí então ter um aprendizado de uma forma mais fluida, mais espontânea, mais fácil, mais tranquila. Né? Então, a criança aprende melhor quando ela se sente vista, acolhida e segura. E aqui ao lado, né, a fotinho dos meus pequenos de 3, 4 anos desenhando no final da sessão. São uma fofura esses dois. Né? Então, antes da gente seguir para cada faixa etária, eu trouxe algumas informações bem relevantes para a gente lembrar. Então, a principal de todas, a criança ainda não tem um cérebro maduro. Então, o córtex pré-frontal, que é essa área da frente do cérebro, ele fica logo atrás da nossa testa, ele atinge sua maturidade por volta dos 20 a 25 anos. E essa parte é a principal, né, a parte responsável
pelo ajuste das emoções, pelo controle dos impulsos, pelo foco, concentração, né? Por toda essa administração emocional da criança. Então pense, se às vezes nós queremos dar na cara de alguém quando estamos com raiva e nós já temos cérebro maduro, imagine uma criança de 2, 3, 5 anos que ainda está começando esse processo de desenvolvimento. Então, enquanto nós conseguimos não dar o tapa na pessoa, a criança já tem um impulso e não consegue, e ela vai e ela bate. Então, é por isso que as crianças são tão impulsivas, porque essa parte do cérebro, né, responsável por essas questões de controle de emoções, só vai se desenvolver até os 25 anos, né? Nos primeiros anos de vida, né, no primeiro até o segundo ano de vida, o nosso cérebro faz uma coisa que é chamada de superprodução de conexões neurais. O que é isso? Quando a criança nasce, o cérebro começa a fazer várias conexões sinápticas neurais, porque a criança precisa aprender muito. É um ambiente novo, ela não tem repertório nenhum. Então ele faz milhares de conexões. E lá por 5 anos, começa a primeira poda neural. Então o cérebro é como se fizesse uma faxina. Ele pega todas as conexões que são menos utilizadas e corta. E a criança perde aquelas capacidades, digamos assim. Então as capacidades mais utilizadas são as que permanecem, as ligações mais fortes. E aí eu faço uma observação e já puxo o gancho do uso excessivo das telas. O que tem sido observado? Que o uso excessivo das telas tem prejudicado muito o desenvolvimento das crianças, tanto o desenvolvimento emocional, quanto físico, cognitivo e vários outros sentidos, porque as telas trazem essa dependência e esse atraso nessa parte do cérebro, principalmente do córtex pré-frontal, e a criança acaba não desenvolvendo tantas habilidades quanto poderia, chega nessa fase da poda neural, e aí o cérebro vai podando, literalmente, vai cortando as conexões menos utilizadas, e aí a criança fica um pouco restrita no seu desenvolvimento. Outra questão importante é que a criança aprende e reproduz comportamentos pelo exemplo. Então, os adultos de segurança, os pais, os professores, principalmente quem tem vínculo com a criança, é quem a criança vai imitar mais. Então, o ambiente, o sono e a alimentação influenciam muito na regulação emocional. Então, antes de diagnosticar, olhar uma criança, ver se ela tem algum transtorno, algum déficit de atenção, TDAH, autismo, coisas nesse sentido. Antes de indicar um diagnóstico, pesquisem, avaliem e observem como que é esse ambiente da criança. Então, muitas vezes a gente quer que a criança seja mais tranquila, mais calma, vai ver a rotina dela. Desde a hora que ela acorda, tem alguém gritando no ouvido dela para ela acelerar, para ela ir mais rápido, porque estão atrasados, porque tem que ir, porque isso, porque aquilo. Às vezes é uma criança que só come comidas industrializadas, muito salgadinho, muito sódio, muito chocolate, não dorme direito, não tem uma rotina de sono. E tudo isso vai influenciar nesse desenvolvimento da atenção, da concentração e dos impulsos também. Então, questões de frustração aumentam e todas essas questões emocionais ficam muito mais difíceis de lidar quando a criança não tem esse ambiente e essa rotina organizadas. A criança nasce apenas com 2 medos. Isso chega até a ser uma curiosidade. Então, quais medos a criança nasce? Da queda e de barulhos muito altos. Só isso. Medo do escuro, medo de fantasma, medo de não ser bom o suficiente, medo de não conseguir. Todos esses medos, eles são colocados, aprendidos ao longo do desenvolvimento da criança, com seus pais, com parentes, na escola, no ambiente social, seja lá onde for. A criança aprende esses outros medos ao longo da vida. O que você vê nesse vídeo? Eu vejo uma mãe e um bebê em conexão amorosa plena. Vejo ele aprendendo a linguagem, mesmo sem palavras. Os olhos, o sorriso, a rotação da cabeça, a viradinha procurando o olhar da mãe. Vejo cumplicidade, vejo a brincadeira ser a forma de uma criança entender o mundo e se expressar nele, na sua linguagem essencial. Vejo a alegria dela em compreender emoções e sutilezas da comunicação não verbal, com base no amor. Vejo um bebê que absorve cada gota desse momento e aprende tanto sobre a vida e o mundo. E vejo uma mãe desenvolvendo intimidade com seu filho, intimidade que vai permitir que ela usufrua a delícia que uma criança traz para a vida, em momentos como esse de brincadeiras, e ao mesmo tempo que ela consiga educá-lo sem esforço. Quando alguém lhe disser que filho vem sem manual, mostre esse vídeo.
O manual está lá, nos olhos desse bebê. Então eu quis trazer um pouquinho, né, um recorte desse vídeo que é muito fofo e mostra o poder e a intensidade que o afeto tem na vida da criança. Deixa eu mudar minha câmera aqui para tirar de cima da foto. Então, primeiro, né, a gente vai começar lá na educação infantil pensando no desenvolvimento dos bebês de 0 a 1 ano. Então, como mostrou esse vídeo, né, o bebê ainda não descobriu a individualidade dele. Ele se baseia de acordo com a reação do adulto. Então, ele começa a construir seu comportamento baseado no ambiente e nos outros, né? Em exemplos dos adultos, em reações dos adultos. Então, um exemplo para isso é o seguinte, né? Teve uma família que me procurou porque a menina deles, a filha, né? Eles estavam observando um desenvolvimento diferente, um atraso no desenvolvimento. Ela estava começando a andar com 1 ano e pouquinho, estava tentando começar, e a mãe é fisioterapeuta. Então, ela ficou um pouco preocupada. E aí, perguntando, investigando sobre a rotina da criança, tentando entender de onde que vinha isso, né? A família me falou que ela demonstrava muito medo em tentar andar, né? E aí, às vezes, ela nem tentava. E aí eu perguntei como que era esse ambiente, com que adulto ela ficava, quem eram os cuidadores principais e se esses adultos demonstravam preocupação excessiva quando ela tentava andar. E a mãe me relatou que a avó ficava com ela, era rede de apoio para que os pais pudessem trabalhar. E aí, toda vez que a menina tentava andar, tentava soltar para desenvolver esse equilíbrio, a avó ficava em cima. Cuidado, vai cair. Cuidado, vai se machucar. Cuidado, cuidado, cuidado e tal. E aí a menina foi percebendo pela reação da avó que tentar andar era um ato perigoso. E aí ela parou de tentar e por isso teve essa regressão no desenvolvimento. Então, nessa faixa etária, criar vínculo afetivo com a criança é o principal, é a base, a estrutura de tudo. Então, olhar nos olhos da criança, pegar no colo, tocar a criança, né, abraçar, encostar, fazer carinho, ter esse acolhimento é muito, muito necessário. Então, o corpo do adulto e o seu tom de voz são reguladores emocionais externos da criança, né, do bebê. Então, o Joe Bowlby, ele traz a teoria do apego. E existe a teoria do apego seguro, onde a criança reflete no adulto e desenvolve suas capacidades emocionais de acordo com esse apego seguro. Então, uma criança que tem vínculos afetivos seguros, de confiança, de afeto, de cuidado, se sente amada e cuidada, e tem suas necessidades atendidas quando ela chora, quando ela se desespera, ela desenvolve um apego seguro com esse adulto. Então, inicialmente começa com a mãe, com o pai em casa, e depois a criança vai para o CMEI, vai para esse ambiente educativo e precisa criar esse vínculo com as professoras. Até ela criar esse vínculo vai ter muito choro, período de adaptação que vocês já conhecem e vivenciam. Então, como parar esse choro e melhorar esse processo de adaptação? Ajudando a criança a criar esse vínculo com vocês. Então, a partir do momento que a criança tem esse vínculo seguro com o adulto, a adaptação se torna muito mais fácil. Né? Outra coisa que ajuda muito aos bebês dessa faixa etária, ter uma rotina previsível. A rotina, em geral, para todas as crianças, ajuda a trazer mais segurança, porque a criança sabe o que vai acontecer em seguida. Ela não precisa se preocupar se vai ser perigoso, se não vai. Então, é muito bom ter essa previsibilidade. Né? E outra questão importante, que o bebê faz muita bagunça. Né? Ele coloca tudo na boca, ele precisa explorar o mundo através dos 5 sentidos. Por isso que ele bate as coisas, joga para ver como é que vai ser. Então o bebê não tá jogando brinquedo no chão para fazer vocês de palhaço, tá? Ah, pega aí meu brinquedo e traz de novo. Não é isso. Porque o movimento do objeto caindo no chão ou indo longe é tão interessante para o bebê que ele quer repetir, né? Então ele está explorando, ele está vendo como é que aquele objeto reage no ambiente, ele está descobrindo as próprias mãos, o próprio corpo, o gosto dos alimentos. Então, deixar que a criança nessa faixa etária faça bagunça, espalhe comida, use as mãos. Então, trabalhar bastante essa exploração dos 5 sentidos, também dentro dessa faixa etária, é o essencial, né? Parede sensorial, terra, grama, água, né? Deixar a criança explorar, deixar a criança com menos calçado no pé, evitar colocar sempre meia, tênis, deixar a criança mais livre para que ela consiga explorar tanto o próprio corpo como o ambiente ao seu redor. Né? Então, favorecer essa exploração sensorial de forma segura e com autonomia, né? Essa bagunça e essa sujeira dentro dessa faixa etária é muito importante. E aí passamos para a fase de 1 a 2 anos, né?
que é a fase que começam as birras, as frustrações mais intensas da criança. Ela tem crise de choro, ela morde, ela joga objetos para se expressar quando ela está com raiva. Lembrando que as crianças têm esse córtex pré-frontal imaturo. Então, enquanto nós adultos com cérebro maduro conseguimos nos segurar em momento de raiva para não jogar alguma coisa na pessoa que a gente está com raiva, a criança já não consegue. Então, é muito mais rápido, né? O cérebro emocional dela ainda não está bem desenvolvido, então ela não dá conta de se controlar. Por isso que o adulto é o corregulador emocional da criança. Ela precisa de um adulto calmo e tranquilo que mostre para ela como reagir da melhor forma possível. Então não é brigando, não é chantageando, não é ameaçando a criança que ela vai aprender. Muito menos, né, principalmente na fase dos bebês, né, a criança não vai aprender a se acalmar sozinha e se deixar ela chorando. Essa teoria já foi estudada e já foi visto que a criança desenvolve muito mais insegurança na vida adulta e mais isolamento, entre outras dificuldades e questões aí que são bem negativas. Então, o vínculo faz milagres por uma pessoa. Então, não deixem as crianças aprenderem a chorar ou se regular sozinhas. Elas precisam de nós, adultos com o cérebro maduro, para ajudá-las. Né? Então, nessa faixa etária, o que mais é comum, né? A criança quer começar a fazer tudo sozinha, ela começa a se opor mais aos adultos, ela começa a entender que ela tem um corpo separado do da mãe, por exemplo, né? Que ela tem essa individualidade. O que é melhor para fazer nessa faixa etária? Acolher, validar e nomear as emoções. É uma boa faixa etária para começar a dar nome às emoções, é o que a criança sente. Né? Então, primeiro espera passar a crise para depois conversar e ensinar. Então, é como se a criança estivesse se afogando e uma pessoa estivesse se afogando e você quisesse ensinar matemática para ela. E a pessoa está se afogando, ela não vai entender o que você está explicando. Uma criança nessa faixa etária, numa crise de frustração, é a mesma coisa. A criança não sente nada, ela não vê nada. No momento de crise e de frustração, o cérebro dela simplesmente desliga. O cérebro racional desliga. E o emocional toma conta de tudo. Então, não adianta tentar explicar enquanto a criança está gritando, se jogando no chão. Então, acolher, validar. Se for necessário, dar o limite também. Então, nunca permitir que a criança quebre, jogue ou machuque alguém nesses momentos de crise. Então, dizer para a criança, você está sentindo raiva? Eu entendo que você está com raiva. Tá tudo bem, você pode chorar, eu estou aqui se você precisar. Né? Então, assim, você pensa, meu Deus, mas tem um monte de crianças para administrar e tal, mas é melhor vocês tentarem organizar a rotina de uma forma que dê atenção para essa criança que está em crise, para que ela consiga ter mais autonomia e essas crises diminuam, do que falar, se você continuar chorando, você não vai no parque. Daí a criança para de chorar naquele momento, mas em seguida ela vai ter uma nova crise, porque ela não aprendeu a administrar aquela emoção, ela apenas reprimiu. Né? Então, primeiro acolhe, valida, nunca digam para a criança, não precisa chorar. Se ela está chorando é porque ela precisa chorar. Então, tem muito da nossa bagagem, né? Muito do que nós vivenciamos na nossa criação. Então, é importante olhar para nós também, né? Por que nós não aguentamos ouvir uma criança chorando? Será que talvez seja porque os nossos pais não nos deixaram chorar? A gente teve que reprimir esse sentimento e agora é muito difícil ouvir uma criança chorando? Então, nós precisamos olhar para nós também, para a nossa própria criação, o que a gente está reproduzindo com os filhos e com as crianças na educação infantil, com os alunos na escola, né? Então, é importante olhar para nós esse movimento também. Depois que a criança se acalma, está mais plena, de boa, tranquila, passou a crise principal, aí é o momento de sentar e conversar. Olha, eu entendi que você estava com raiva naquele momento, mas você não pode jogar as coisas. Aqui é inaceitável. Eu não vou aceitar que você jogue tal coisa, que você bata em mim, bata nos amigos aqui. Tá? Então, tudo bem sentir raiva. Eu entendo que você estava com raiva. Mas quando você estiver com raiva, vamos pegar uma bolinha para apertar, vamos pegar uma almofada para socar. Se você estiver muito nervoso, você pode pedir um abraço para a prof, né? Então, direcionar esse comportamento da criança para que ela consiga extravasar, colocar para fora e ter esse acolhimento nesse espaço seguro ao mesmo tempo. Né? Então, como eu já disse, evitar chantagens e ameaças. E nessa faixa etária é muito importante ter poucas regras. Então, imagine que uma criança de 1 a 2 anos, ela dá conta de pouca coisa. Ela tem pouco tempo de atenção, pouco tempo de concentração. E para ela dar conta de muita informação, muita regra, é muito desafiador. E aí gera mais frustração porque ela sente que ela não consegue. Então, nessa faixa etária, é mais importante pensar nas regras principais, colocar essas regras sejam poucas, mas que se sustentem, né? Que desenvolvam mais essa autonomia na criança. Então, por exemplo, não bater nos colegas, né? Não jogar objetos em momentos de raiva.
É uma possibilidade. Aqui na clínica, as nossas regras são não se machucar nem por dentro, nem por fora, cuidar do espaço do material. Então, quando uma criança vem para tentar transgredir uma dessas regras, eu apenas lembro da regra e redireciono esse comportamento. Né? E outra questão importante que eu trouxe aqui para vocês é cuidar com o excesso de elogios durante o processo, porque senão a criança passa a valorizar mais a reação positiva do adulto do que o seu próprio esforço. Então, se não tem ninguém de plateia, ela pode nem tentar fazer, porque se não tem ninguém para bater palma para ela, para dizer parabéns, jogar ela para cima toda vez que ela conseguir fazer algo, ela não vai ter motivo para fazer. Né? Não estou dizendo que não tem que elogiar a criança, claro que tem, mas não precisa ser o tempo todo, em todas as atividades, em todos os momentos. Né? Então, cuidar com os excessos, para que a criança consiga desenvolver essa autonomia e valorizar o processo, não só o resultado final. De 2 a 3 anos é a fase da adolescência infantil, muito desafiadora, né? Então a criança começa a perceber que ela tem a sua própria identidade, que ela é separada do adulto, que ela pode escolher algumas coisas, que ela tem seus próprios gostos, suas próprias preferências, e ela começa a iniciar um processo de oposição ao adulto. Né? Então é uma fase de muita birra, de muita frustração. Eles testam muitos limites, se jogam no chão e gritam. Tem mudanças muito rápidas e abruptas de humor, tem mais necessidade de movimento, então são crianças que não conseguem ficar muito tempo paradas fazendo a mesma coisa. Então, para que isso seja minimizado, mesmo processo, né? Colocar limites claros, no momento da crise, acolher, validar, dar nome para as emoções, depois que a criança se acalmar, ensinar. Né, explicar depois e tentar entender o que gerou o comportamento. Então, nessa faixa etária, as crianças já conseguem explicar um pouquinho mais o que aconteceu. Então, vocês já podem questionar por que você bateu, por que você mordeu, para trazer essa consciência para a criança mesmo, para que eles entendam. E aí, essa questão do pouco tempo de atenção, é muito importante que nessa faixa etária não seja exigido muito que a criança fique muito tempo sentada, por exemplo. Né? Então, brincadeiras mais lúdicas, com mais movimento corporal, mais momentos de parque, de brinquedoteca, de jogos corporais, coisas mais dinâmicas, porque a criança nessa faixa etária precisa se movimentar muito. E aí, o que vai ajudar também nessa questão da oposição, dessa adolescência infantil? Né? Propiciar mais momentos de autonomia, para que a criança sinta que ela manda em alguma coisa. Então, vamos trocar de roupa no final do dia, a camiseta tá suja. Vai lá, pega a tua mochila, traz aqui para você trocar de roupa. Escolhe, se for possível, escolhe a roupa que você vai colocar. Ou a própria escolhe. Agora você vai colocar roupa, calçado, ajudantes do dia, por exemplo. Eu preciso de ajuda agora para distribuir folha e sulfite para os amigos, para levar lápis, tal. Para que a criança sinta que ela tem um poder ali, para que ela consiga fazer mais coisas sozinha, né? Se alimentar sozinha e tal. E a questão dos limites, a mesma coisa da idade anterior. Limites claros, simples e coerentes. Evitar justificar muito. Né? Então, por exemplo, não coloca o dedo na tomada porque senão você vai levar um choque, daí a mamãe vai ficar muito brava, o prof vai ter que ligar pra mãe, a mãe vai ter que sair do trabalho, ela vai vir aqui te buscar, vai ter que te levar no hospital, talvez você leve uma injeção, e aí a mamãe não vai ter trabalhado, não vai ter dinheiro pra comprar sua bolacha, daí você vai ficar sem bolacha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a criança tá assim olhando pra você. Tipo, o quê? E no fim você vai ver, nem cabe o dedo da criança na tomada. Né? Então, evitar justificar muito os limites. Se é algo importante para você, não deixar a criança colocar o dedo na tomada, não, aí não pode. Por quê? Porque é perigoso. Ponto. Lembre que a criança tem um tempo curto de atenção. Se você for explicar muito, o cérebro dela vai voar, vai estar lá em Nárnia, ela não vai estar entendendo nada que você está falando e não vai adiantar de nada. Vai gerar mais estresse, mais cansaço e mais desgaste nessa explicação desnecessária. Então, primeiro pensem, precisa dar aquele limite naquele momento? Observe o que a criança está fazendo. Espere e faça uma mediação com mais calma. Então, outro exemplo, né, dos meus meninos de 2, 3 anos, né, essa faixa etária de 3 anos ainda, eu atendo um menino que ele tá bem nessa fase de oposição ao adulto, né, nessa adolescência infantil. Então, ele brinca a sessão inteira, ele se diverte, ele dá gargalhada, ele vem comigo, ele abraça, a gente rola no chão, brinca junto, ele busca a brincadeira junto comigo, esse movimento de parceria. Maravilhoso. Chega na roda final, pergunta, e aí, como foi? Não gostei de nada. Foi muito chato, você é chato, o brinquedo é chato, minha mãe é chata, todo mundo é chato. E aí eu falo, você achou chato? Eu achei que você tinha se divertido, porque eu vi você rindo durante a sessão, e se você achou chato, tudo bem então.
Quem sabe semana que vem você não se diverte mais. Né? Então, a criança percebe de alguma forma que se ela dizer que foi legal, é o que o adulto espera. E aí, já que o adulto espera que ela diga que gostou, então vou dizer que não gostou. Porque daí assim eu bato de frente, coloco a minha identidade e digo, não, eu sou diferente de você. Então é muito característico assim de uma adolescência mesmo. Né? A criança tem essa necessidade de se opor ao adulto. Então é comum, é normal, não é para te irritar, não é para te estressar, não é para te provocar. É uma criança com cérebro em desenvolvimento. E agora, dos 3 aos 4 anos, né? Começa o início das habilidades sociais e também é onde tem mais conflitos. Então, um exemplo claro dessa faixa etária. Tem um brinquedo lá no chão, ninguém estava dando bola, ninguém viu, ninguém olhou, ninguém estava nem aí. Uma criança resolveu pegar aquele brinquedo, todo mundo quer. Só porque aquela criança começou a pegar. Então, essa necessidade de conflituar é onde a criança começa a desenvolver essas habilidades sociais. Então, ela tem mais curiosidade, começa a demonstrar, trazer mais algumas preferências, alguns medos imaginários, em alguns casos, amigos imaginários também. E a criança começa a aprender regras sociais e a entendê-las de uma forma mais clara, o que é certo, o que é errado, desenvolvendo empatia e a capacidade de negociação. Né? Então, o que pode ser feito para ajudar nessa faixa etária, para acolher essa criança e para ajudar nesse desenvolvimento emocional, cognitivo e físico? Né? Oferecer jogos e atividades em grupo, para que a criança tenha a oportunidade de ter esses momentos de negociação, de empatia, de trocas com as outras crianças, como o mercadinho, trazer questões de profissão, tema da família, por exemplo, enfim, trazer essas questões sociais para que a criança desenvolva essas habilidades em relação a regras, normas, certo e errado. Né, e dá mais espaço para autonomia e independência. Então, essa faixa etária é uma faixa etária muito boa, porque as crianças já conseguem colocar com muito mais autonomia roupa, calçado, guardar brinquedo, organizar suas coisas. Elas não dependem mais tanto dos adultos. Então, em vez de ir lá e resolver pela criança o conflito, tentem sempre mediar de uma forma mais imparcial. E uma dica muito importante. Tem duas crianças, por exemplo, brigando por algum brinquedo. Ah, não estão brigando, então vou guardar, ninguém mais vai brincar, agora chega. O que acontece nessa situação? A criança perde a oportunidade de aprender. E aí vai ter outro conflito de novo, vai acontecer a mesma coisa. E quando que essa criança vai aprender a negociar? Então, ao invés de ir lá pegar o brinquedo e falar, agora chega, ninguém mais vai brincar porque estão brigando, claro que estão brigando, eles estão aprendendo, né? Então, dizer, o que está acontecendo? Lembra do nosso combinado, aqui a gente não pode machucar, não pode discutir, tem que conversar. O que está acontecendo aí? Ah, o fulano pegou meu brinquedo, tá, o que vocês podem fazer? Devolver para a criança, dá para a criança essa autonomia para que ela comece a desenvolver essa capacidade de resolver os próprios conflitos, porque o adulto não vai estar com ela o tempo todo. E vocês têm muitas crianças, não tem uma só. Então, para ficar mediando esses pequenos conflitinhos o tempo todo, é muito desgastante e muito estressante. Então, vez ou outra, fazer essa mediação com mais atenção, mais centrada, para que a criança aprenda a desenvolver essa autonomia para resolver sozinha esses conflitos, vai facilitar muito a vida lá na frente. Onde a criança começou a discutir, você só pode só verbalizar. E aí, o que aconteceu? Ah, vou conversar para resolver então. Ah, beleza. Então, vai ficando mais fácil porque as crianças vão desenvolvendo autonomia. Então, é importante fazer esse investimento inicial e dar essa autonomia para que a criança consiga resolver os próprios conflitos. Claro, se precisar de mediação do adulto, com certeza, os professores devem, né, mediar, vocês já sabem, com certeza. Mas sempre oportunizar que as crianças resolvam os seus próprios conflitos, né? Pensem como elas podem resolver aquilo. Né? E daí, momentos de frustração, retomando de novo. Acolher, não culpar, não julgar, não desvalorizar. Validar o comportamento da criança. Eu entendi que você está triste, eu entendi que você está com raiva, eu entendi que você está triste. Ou ainda, o que aconteceu? Como você está se sentindo? O que fez isso acontecer? O que fez você se sentir assim, né? Para que a criança tente reconhecer aquilo e explicar o que está acontecendo. Né? Dar nome para suas emoções, para que vocês consigam ter mais clareza do que está acontecendo também e conseguir ajudar melhor essa criança. Depois desse momento de crise, se for necessário, chama para conversar. Ah, aconteceu tal coisa, não é correto aqui nessa sala, nesse ambiente nosso combinado. É que a gente não pode bater. Então, eu sei que você estava nervoso, mas nessa sala a gente não vai bater em ninguém. Beleza? Combinado? Ok. Né? Então, nessa faixa etária principal é isso. E a nossa última faixa etária da educação infantil, que é dos 4 a 5 anos de idade. Uma idade super delícia, né? Eles estão muito mais desenvolvidos nesse sentido de autonomia,
Teoricamente, as birras e frustrações já diminuíram significativamente, a criança começa a desenvolver mais controle emocional e entender melhor as regras, precisando menos da mediação dos adultos. Então aparece o senso de justiça do que é certo e errado, e daí já aparecem os mini professores também, que querem mediar, né, essas situações, com esse senso de justiça. Não, o prof diz que aí não pode, a prof olha o que ele está fazendo, né? Então é muito comum ver essas cenas. E a gente pensa nessa faixa etária, principalmente, claro, em todas as outras, mas aqui eu trago o Vygotsky, quando ele traz que o principal desenvolvimento acontece através das relações sociais e da linguagem. Então, o ambiente educacional é o principal espaço de interação e socialização, né, de todos, das crianças, dos seres humanos, tal. Mas pensando no ambiente educacional, a possibilidade maior que a criança tem de interagir, de fazer essas trocas, essas mediações, e de trocar através das linguagens também, né? Então, aquilo de você aprender o que você ainda não sabe com alguém mais experiente, fazer essas trocas, que é a teoria que o Vygotsky traz sobre o desenvolvimento infantil. Começam a aparecer nessa faixa etária perguntas sobre o corpo, nascimento, diferenças entre meninos e meninas, por que o menino tem pipi e eu não tenho, né? Então, é a fase dos porquês. Então, uma dica importante e um exemplo que eu trago para vocês é: a criança chega para você e fala, prof, o que é virgem? E você fica nervosa, fica preocupada, começa a pensar, putz, como é que eu vou explicar isso para a criança? Calma. Antes de explicar qualquer coisa, entenda onde está a cabeça da criança. Então pergunte, aonde você viu isso? De onde você tirou isso? Ah, é que eu vi no azeite, no vidro de azeite estava escrito azeite extra virgem. Né? Então, às vezes a criança está com uma cabeça em outro lugar e você deduziu outra coisa e ia gastar uma explicação difícil e importante. Então, sempre tentem entender aonde está a cabeça da criança antes de responder. E sempre respondam com naturalidade, né? De forma tranquila, sem julgamento, sem punições, para fortalecer essa confiança. Porque se a criança está com essa curiosidade, com essa dúvida, e você não responder, ela vai encontrar outros lugares para estar buscando essa resposta. E talvez não seja uma resposta tão adequada, tão segura e tão positiva quanto uma professora, os pais poderiam dar para essa criança. Então, essa questão da empatia também é muito importante trazer para a criança, questionando ela, né, sobre o comportamento dela e do outro. Então, se acontecer uma situação de conflito, por exemplo, mesma questão, acolher, tentar entender, conversar e perguntar para a criança como você se sentiu quando ele brigou com você? E como você acha que ele se sentiu quando você brigou com ele? Você acha que foi legal? Acho que não, né? Então, vamos pensar em outras formas. Como que você podia ter falado com esse amigo e tal? Então, parece até um pouco demais para uma criança, mas eles já têm essa capacidade cognitiva e emocional nessa faixa etária para desenvolver essas resoluções de conflito com muito mais autonomia e de forma mais espontânea e tranquila. Né? Então, para que a criança desenvolva mais essa consciência, trazer essas reflexões, questionar sempre e antes de tudo. Antes de brigar, antes de dar uma resposta pronta, de direcionar ou dizer o que a criança tem que fazer, pergunte. Né? Então, a criança precisa de muito espaço para se expressar nessa faixa etária. Uma dica importante é trabalhar teatro, pintura, desenhos, coisas em que a criança possa se expressar de uma forma mais espontânea, de uma forma mais livre, porque é um momento de muita curiosidade. Então, permitir que a criança vivencie tudo isso também. Né? Então, aqui alguns pontos importantes para a gente retomar. Antes de corrigir o comportamento da criança, precisamos compreender a emoção que está por trás desse comportamento. Então, eu vou te dar mais um exemplo. Uma mãe estava muito estressada, o marido dela estava doente, internado no hospital, e ela estava sozinha naquele dia em casa. Ela teve um dia bem longo, 2 filhos, uma sobrecarga de rotina, e estava dando uma aula online, já estava mais cansada, assim. E o menino dela começou a apagar e acender a luz, apagar e acender a luz. E ela respirou fundo, porque esse exemplo que eu estou trazendo é de uma psicóloga, então ela já tinha esse manejo mais desenvolvido, essa consciência também. Então, antes de gritar, mesmo estando estressada, ela conseguiu respirar. E ela virou para o filho dela e falou: filho, por que você está acendendo e apagando a luz? E o menino respondeu para ela: ah, mãe, porque apagar e acender a luz me deixa muito feliz. Eu vi que você estava meio triste hoje e queria te deixar feliz também, por isso que eu estou acendendo e apagando a luz. Então, antes de brigar com a criança, entenda o comportamento. E aí essa mãe podia ter brigado com essa criança, falando: para de apagar e acender essa luz, mas vai estragar, mas que coisa, não sei o que, não sei o que. Ao invés disso, ela respondeu para ele:
Eu entendo, filho, que você queria me deixar feliz, mas sabe o que vai deixar a mamãe mais feliz? Se você for tomar banho e se arrumar para dormir. A mamãe tá muito estressada e cansada hoje, então me desculpa por isso. Mas é isso que vai me deixar mais feliz. Você pode fazer isso pra mamãe? E ele, felizão, beleza, posso, mãe. E foi fazer o que ela pediu, bem tranquilo, de boa, não desgastou a relação, não se estressou, não precisou de grito. Então, tentar entender o que está passando pela cabeça da criança, o que está causando aquele comportamento antes de passar já corrigindo. Observar mais e intervir menos. Né? Então, outro ponto importante é que, mesmo tendo marcos de desenvolvimento, cada criança vai reagir e se desenvolver de uma forma diferente. E, às vezes, algumas crianças saem um pouco dessa curva de acordo com o ambiente, das mediações, dos exemplos, desse ambiente, tanto familiar quanto escolar. Então, algumas crianças desenvolvem mais dificuldade. E aí que entra a importância de um atendimento especializado, de um terapeuta, de um olhar diferente para essa criança. Então, sempre que vocês pensarem, sentirem que uma família precisa, ou até mesmo os filhos de vocês, se vocês se identificarem, precisarem de alguma ajuda nesse sentido, fico à disposição, né? Podem entrar em contato para estar tirando essas dúvidas, de repente fazendo uma avaliação, tentando entender o que está acontecendo, buscando uma orientação, um olhar diferente. Então, é muito importante que nós, adultos responsáveis pela criança, adultos com cérebro maduro, cuidem dessa criança, né? Que nós possamos proteger essas crianças e tentar garantir um melhor dentro do possível, dentro da nossa realidade, o máximo de desenvolvimento emocional, cognitivo, físico dessas crianças. Então, as fotinhas aqui embaixo de novo, né? Eu trouxe o meu pequeno de 3 anos, né? Aqui de novo com seus bastões, protegendo, cuidando, né? Aqui nossa construção, uma criação de vínculo, uma fase de adaptação, foi difícil para ele, porque nessa faixa etária tem muito apego com a mãe. Nem aqui, após uma disputa de bastões, de uma briga, de um movimento mais agressivo, né, ele conseguiu ceder e aceitar mais esse movimento afetivo. Então, é um processo que exige muita paciência, muito respeito pela criança e muito cuidado. Né, em relação às telas, achei importante trazer esses dados, porque é algo que eu vejo diariamente aqui na clínica e ouço relatos muito sérios em relação a isso. E já existem estudos apontando os prejuízos neurológicos que o excesso e o uso inadequado das telas trazem, principalmente para a fase inicial da vida, né, para essa fase de educação infantil, né, fases iniciais. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, seguindo as diretrizes da OMS, sugerem de acordo com o tempo de tela? Que de 0 a 2 anos, as crianças não tenham nenhuma exposição, nem passiva, de qualquer forma, às telas. De 3 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas por dia. De 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas por dia em áreas comuns da casa. Então, essa faixa etária de pré-adolescência e adolescente é muito comum que eles queiram se isolar no quarto. E aí os pais não têm como fazer essa supervisão e essa mediação de uma forma mais segura. E aí existe rede social, jogos online, abusadores, enfim, né? Tenho certeza que vocês já conhecem, já ouviram falar em muitos casos. Então, é muito importante ter essa supervisão e garantir que as crianças, adolescentes e pré-adolescentes estejam em áreas comuns, sempre com supervisão. Outros pontos importantes, né? Se for para assistir TV, celular, tablet, sempre longe das refeições, para que a criança não perca essa percepção de alimentação, consiga olhar o que ela está comendo, né? Então, muitas vezes a criança está assistindo, ela não percebe que ela está comendo, não entendeu essa percepção de fome, de saciedade, e ela sente a necessidade de comer ainda mais, né? Então, já tem casos de obesidade infantil que são muito sérios, associados ao uso excessivo das telas. E longe do horário de sono também. Então, o nosso cérebro, basicamente, libera hormônios para ficar alerta durante o dia, quando está claro, e libera hormônios de relaxamento quando está à noite, escuro, para que a gente garanta um sono de qualidade. O que as telas, iluminação estão fazendo? Estão trazendo uma luz artificial, onde o nosso cérebro não entende se está de dia ou se está de noite. Então isso prejudica a qualidade do sono, porque não são liberados tantos hormônios de relaxamento como se ele entendesse que está escuro de verdade. Então fazer uma higiene do sono, evitar esse uso de telas perto desses horários de dormir é muito importante também. Fazer combinados com a criança e estabelecer limites, lembrando da previsibilidade, né? E essas questões servem para o CMEI também, mas principalmente para casa, que é um ambiente que é um pouco mais liberado, essas questões de celular, tablet, TV. Então, é mais uma informação de senso comum aí para vocês.
trazer para a criança essa previsibilidade. Então, filho, tá, você vai poder assistir depois que você fizer a lição de casa por 1 hora. Vou colocar o despertador, quando o despertador tocar, você vai desligar, vai devolver o celular e tal. Então, dar essa autonomia para a criança, não arrancar o controle remoto da mão dela, o celular da mão dela, porque isso ensina a criança de que ela pode ser tão invasiva com os outros quanto você está sendo com ela. Então, demonstrar confiança, né, para que a criança entenda e perceba que você acredita que ela tem capacidade de guardar o celular quando o despertador tocar e acabar o tempo de tela. Então, essa questão de confiança também funciona nesses pequenos detalhes. E a última dica importante, né? Preferir conteúdos com baixo estímulo visual. Então, hoje em dia, os desenhos são muito estourados, uma luz muito forte, muita nitidez e sempre muito acelerados. Então, buscar desenhos mais tranquilos, com mais opacidade, né? Uma luz mais fraca, movimento mais tranquilo, para que a criança não tenha tanto, sabe, esse estímulo frenético, né? Então, às vezes, a criança se interessa pelo desenho, não é nem pelo conteúdo do desenho, mas é pelos estímulos visuais que ele apresenta. Então é isso, pessoal. Deixo aqui o meu Instagram, que é o @maju.psicorelacional. Tem alguns conteúdos lá, alguns exemplos que eu trouxe aqui também estão lá na página do Instagram. O endereço da clínica, né? Nós estamos localizados no mesmo prédio do Comodoro, aqui em Araucária, perto do CSU, perto do Ibrahim e da Praça da Bíblia, né? Então, na rua Nossa Senhora dos Remédios. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, queira ter alguma informação diferente, quer trocar alguma reflexão, pensou em alguma criança que precisa de ajuda, eu vou deixar o meu WhatsApp, você pode entrar em contato diretamente comigo. Eu fico à disposição para tirar suas dúvidas, para trocar uma ideia, para conversar e para te atender se for necessário, né? Então fico à disposição e agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Espero ter agregado um pouco com esse dia a dia de vocês, porque eu já estive aí, eu sei o quanto é pesado essa carga, o quanto é desafiador dar conta, ter que dar conta de tantas crianças ao mesmo tempo dentro desse ambiente, com tantas cobranças e exigências. Então, contem comigo e se lembrarem, prestarem de ajuda nesse sentido, fico à disposição. Podem mandar, podem compartilhar meu contato. E acredito que seja isso. Muito obrigada. Vou deixar as referências aqui dos slides também. E é isso. Beijo. Ao chegarmos ao final desta formação, reforçamos que a psicomotricidade relacional nos convida a olhar para além das práticas, reconhecendo a centralidade das relações, do corpo e do afeto no desenvolvimento das crianças. Que as reflexões aqui propostas possam ecoar no cotidiano de cada um, inspirando práticas mais sensíveis, intencionais e comprometidas com as infâncias. Agradecemos à profissional Maria Júlia Martins Patzik pela partilha de seus conhecimentos e experiências e a todos os participantes por se permitirem este tempo de estudo e reflexão. Seguimos fortalecidos na construção de uma educação mais humana, acolhedora, crítica e significativa. Muito obrigada!